duelo entre Davi e Saul. Eu não sei se vocês lembram que na segunda-feira passada eu disse que nós temos que aproveitar as oportunidades. Lembra disso? Que Davi, Deus não mandou ele lutar contra Golias. Ele viu a oportunidade e agarrou, e os outros não agarraram. Era para Saul lutar aquela luta. Cuidado com as lutas que são suas. Cuidado com as oportunidades que Deus te dá para você não perder. Tem lutas que são suas lutas, não é para ninguém guerrear suas lutas. Aquela luta era de Saul e ele teve medo. E Davi entrou em cena. Nós falamos que ele aproveitou a oportunidade, e nós temos que aproveitar as oportunidades, não foi isso? Nós falamos que Davi, ele se afastou do irmão dele, porque ele viu que o irmão dele estava querendo atrapalhar a fé dele. E que tem momentos que nós temos que se afastar de certos ambientes, de certas pessoas, se queremos crescer na vida. Nós não podemos deixar essas pessoas nos atrapalharem. Nós falamos sobre isso, que as pessoas sentimentais têm dificuldade para dizer não, para tomar atitudes radicais, e você tem que ter cuidado até com pessoas que você pode ajudar. Você tem que ter cuidado, porque tem momentos que você não tem condições de ajudar, e essas pessoas trabalham de um jeito como se você tivesse a obrigação de ajudá-las, e começa a pesar. E se você não for uma pessoa que usa a fé com inteligência, com razão, você se sente mal quando não pode ajudar certas pessoas, como se fosse a sua obrigação. Você pode ajudar? Ajude, graças a Deus por isso. Mas se não pode, eu não tenho condições agora. Está dando para você entender? Nós falamos sobre isso, sobre aquelas pessoas que a melhor coisa que você faz é não negociar mais com elas, saber dividir as coisas. Nós falamos também que Davi era uma pessoa determinada, tão determinada que o rei Saul tentou impedir ele de lutar contra o gigante, dizendo que ele não tinha condições, mas ele foi tão determinado que Saul disse: não adianta não, isso aí não adianta não, deixa ele ir. Não foi isso? Agora eu quero que você entenda uma coisa: Davi não foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Quem foi o primeiro? Saul. E eu estava lendo a história de Saul, e eu separei alguns pontos que eu queria tirar lições com vocês, porque nós aprendemos o que fazer e também o que não fazer com as histórias da Bíblia. E Deus deixa os erros, as falhas, para nós aprendermos com os erros dos outros. É melhor do que aprender errando, se nós podemos aprender com os erros dos outros. E o primeiro erro que Saul cometeu, eu queria ler com vocês. Coloca o título aí, leia alto. Saiba esperar o momento de quem? De Deus. 1 Samuel 13:6. Eu vou ler o 13 e o 6, depois eu vou ler do 9 ao 13, tá? Você pode acompanhar no telão hoje ou na Bíblia se você quiser. Diz assim: vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. Olha o 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o quê? Holocausto. O 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o quê? O teu reino sobre Israel para sempre. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa.
Perca com o homem, mas não perca com Deus. Se você perder com Deus, você acaba perdendo tudo. Se você perder com o homem, Deus te ajuda a recuperar o que você perdeu. Eu já vi pessoas perdendo com o homem, porque ela falou a verdade. Perdeu na hora e ganhou depois. E eu já vi pessoas perdendo com Deus e ganhando com o homem, e depois se arrebentando lá na frente. Não perca com Deus. Prefira perder para os homens, diante dos homens, mas ganhe com Deus. Ele era rei, e ele se achou no direito de oferecer o holocausto, coisa que Samuel tinha que fazer. O profeta Samuel é que tinha que fazer o holocausto, não ele sendo rei. Mas ele cedeu à pressão e não soube esperar. Aprenda a não ceder à pressão. Aprenda. Ele começou a ver os inimigos avançando, ele começou a ver o povo se espalhando, o povo cobrando, e ele foi e se precipitou. Cuidado com essa pressa para vender, que vão desvalorizar o que você está vendendo. Cuidado com essa pressa para comprar, que você pode comprar caro, que você pode comprar errado. Cuidado com sua pressa nos negócios, porque você pode cair em golpe. Era para Saul esperar, ele não sabia esperar. Davi esperou. Davi não adiantou as coisas, Davi esperou. Mas quando chegou a hora de Davi, Deus colocou Davi no trono, Deus colocou Davi no palácio, Deus colocou Davi onde ele queria, porque foi no tempo de Deus, no tempo certo. Aprenda a esperar. A nossa pressa, a nossa ansiedade pode trazer consequências horríveis para a nossa vida. Aprenda. Aprenda a não ceder nos momentos de pressão. Ele não soube aguentar a pressão. Tem dias que você tem que aguentar a pressão. Tem momentos na nossa vida que nós temos que aguentar a pressão. E não é para no momento de pressão você ficar descontando nos seus filhos, descontando nos seus funcionários, descontando em outras pessoas. É para você aguentar a pressão se apegando com Deus, se esvaziando em Deus, ficando bem na sua comunhão com Deus, para que você não passe os seus problemas para os outros e não deixe isso atingir seu casamento e outras áreas da sua vida. Está dando para você entender? Era para ele aguentar a pressão e esperar Saul, esperar Samuel, mas ele não esperou. E quando Samuel chegou, ele deu desculpas. E nós vamos falar sobre esse erro também que ele cometia. Então, por favor, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Cuidado com a sua precipitação, cuidado. Não perca com Deus, perca com o homem, que Deus te honra, mas não perca com Deus, porque se você perder com Deus, você vai se arrebentar. Deu para você entender? Segunda coisa, coloca aí, lê alto. Não deixa as conquistas subir para onde? Para a cabeça. Vamos ler esse versículo de 1 Samuel 15, 17. E disse Samuel, ele falou para Saul: porventura sendo tu o quê? Pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de onde? Sobre Israel? Olha para mim, olha o que o profeta Samuel estava dizendo para Saul. Lembra quando você era pequeno aos seus olhos? Lembra quando você era humilde? Lembra quando você estava começando, que você dependia de Deus, que você achava que você não tinha condições, que você se via sem nenhuma condição? Deus era a sua condição. Agora você não se vê mais pequeno aos seus olhos, você se vê grande. Cuidado, porque o gabar-se vem antes da ruína. Cuidado, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Cuidado, você que mudou, que parece que agora é outra pessoa, só porque você está crescendo na vida. Cuidado. Cuidado, você que está se achando, porque ele começou a se achar e depois se arrebentou.
Comece humilde e continue humilde. Não deixe nenhuma conquista te levar à perdição, senão você vai ter problemas sérios. Cuidado. Você que está dando tudo certo, dê graças a Deus e continue o mesmo. Não se ache superior a ninguém. Seja humilde. Fica na sua, no seu lugar, que Deus vai te honrando e vai te abençoando. E Ele vai sendo glorificado, não você. Está vencendo? Continue se vendo pequeno. Porque quem está abrindo portas, quem está te colocando em certos lugares, quem está te honrando, não é a sua capacidade, é Ele. Então Samuel estava lembrando. Lembra, Saul, quando Deus te ungiu, você não tinha condição nenhuma? Lembra? Quando você era pequeno aos seus olhos, mas agora você está se achando, está se olhando diferente. Cuidado, para você não começar a se achar e se esborrachar lá na frente. Eu já vi muito isso. Você não tem noção quantos testemunhos. Eu já estou fazendo essa corrente segunda-feira há muitos anos. Muitos anos, já fiz em vários lugares. Aqui já tem muitos anos fazendo essa corrente. Eu já vi muita gente fazer isso. E daqui a pouco descer. Já vi muitos testemunhos e muitos testemunhos também. Porque Deus tem poder para levantar e para fazer cair. Por favor, se mantenha humilde. Você só ganha com isso. Amém? Vamos ao terceiro. Lê alto. Não tenha medo. Olha para mim, por favor. Olha para mim para você entender isso aqui. O medo tem uma raiz, uma origem. Por que a pessoa tem medo? Porque ela não está com certeza que Deus é com ela. O que é que Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Vamos ler esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando a pessoa crê que Deus está com ela, ela enfrenta o medo e vence. Todo ser humano sente medo. E ele para o ser humano. Ele diminui o ser humano. Ele faz o ser humano ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem. O medo impede muitas pessoas de tomarem atitudes. E o medo de Saul era de perder o trono dele para Davi. Você não tem que ter medo de concorrente. Você não tem que ter medo de desafio. Você não tem que ter medo do futuro. Porque o seu Deus